Texto político de alguns países membros da SADC, sabemos que é um contexto de conflito e fazer este paralelo à intenção da implementação da Zona de Livre Comércio, esta intenção não é nova, é da opinião que se está, permita-me a expressão, a colocar a carroça à frente dos bois. Existem outras prioridades que devem ser resolvidas e só depois é que se devia sentar e começarmos a pensar seriamente a questão ligada à industrialização e à zona de livre comércio? Um debate contínuo, ele nunca foi concluído e para jamais será concluído. O que vê e o que significa é que algumas decisões tomadas se sobrepõem às que poderiam ter executado antes, isto é, como premissa de integração econômica africana, como por exemplo, no que toca à problemática da zona do livre comércio continental africana, um dos problemas que existe é a existência de regiões econômicas africanas. Isto é, existe a SADC, existe a CDAO, existe a Comunidade Econômica da África Austral, isto é, da África Oriental, da África Central e outras organizações que, vamos a dizer, semelhantes, não é? Que pululam pelo continente africano. Então, a questão que coloquei é porque é que emerge na zona de livre comércio continental africano que existem já as regiões econômicas africanas. Ou se pode colocar a questão de forma contrária. Será que as zonas, as regiões econômicas africanas impedem uma atuação eficaz da zona de livre comércio continental africano? Porque não pode haver uma subvenção ou uma competição entre outras. Né? Vamos olhar, por exemplo, para o caso da União Europeia. Não existe a União Europeia, não existem outras regiões econômicas europeias entre vários países europeus. Né? Então, o problema que está ali é esse, um dos problemas que existe é esse no nosso continente, no nosso caso, é que emerge a zona do continente africana, mas não eliminou as regiões econômicas africanas. Isto por quê? Porque, eventualmente, os idealizadores da zona de livre comércio continental africana entenderam que era possível eliminar as regiões econômicas africanas. Quando, no debate de Abuja de 91, a ideia era que as regiões econômicas africanas, depois de realmente desaparecessem e dessem lugar, por exemplo, essa zona de comércio continental africana, que seria parte da comunidade econômica africana, que, por sua vez, poderia ser composta por um banco central africano, com uma moeda única africana, um comando militar africano, o tal parlamento africano tinha que ser eleito diretamente pelos cidadãos africanos. O que existe agora é o chamado parlamento pan-africano, mas, por fim e ao cabo, os parlamentares não são eleitos pelos africanos, são parlamentares de Estados-membros que depois também exercem essas funções, vamos dizer, ocasionalmente no tal parlamento pan-africano. Né? Então, há este problema de que a integração não está completa e as decisões se sobrepõem umas às outras e, por consequência, não há eficácia na aplicação das decisões tomadas no passado. Né? Como, por exemplo, também há o problema de que alguns Estados, mesmo as organizações regionais econômicas, as regiões econômicas africanas, as Estados fazem parte de múltiplas organizações. Há quem faça parte da SADC, ao mesmo tempo faz parte do CEAC, faz parte da Organização da Comunidade Econômica da África Oriental, né? Há quem faz parte da CDAO, mas também faz parte da CEAC. Então, essa múltipla participação de Estados-membros da organização e muitas organizações também é sinal de que há
algo que não está a funcionar muito bem. Né? Então, enfim, o peso está ali, se reconhece o peso econômico do conflito africano, mas os instrumentos da sua atuação é que muitas vezes não concorrem para isso. E depois também há o problema de identificação sobre a pertença das empresas que participam do livre comércio africano. Isao, a retirada das barreiras tarifárias ao nível dos países membros não seria suficiente para considerarmos uma zona de livre comércio efetiva, na sua opinião? Bem, primeiro temos que separar as águas. Estamos a falar da zona de livre comércio da SADC ou da zona de livre comércio continental africana, para ser mais claro lá em casa, né? Porque são duas coisas completamente diferentes. Estamos a olhar para a zona de livre comércio africana, no caso, continental, mas aqui a olhar para os países membros da comunidade. Pois, na zona de livre SADC, no comércio caso. africana, pois, essa zona existe, foi criada, vamos dizer, há uns 4 anos para cá. Angola ratificou a adesão dessa zona em 2020, mas na região, por exemplo, da África Austral, nem todos os membros ratificaram a zona de livre comércio continental africano. Não é? Há uns que assinaram os documentos, mas não os ratificaram. A ideia, segundo o artigo 7 da zona dos documentos fundadores da zona de livre comércio continental africano, é mesmo a eliminação de barreiras, não é? E permitir que, eventualmente, haja uma coabitação entre esta zona e as comunidades econômicas regionais africanas. Mas o problema permanente está ali, e o Mano Gonçalves levantou muito bem. Um deles é a mobilidade. Né? Como é que os homens de negócio vão poder fazer comércio entre estados diferentes se não há mobilidade garantida? E a mobilidade significa tanto aérea quanto terrestre. Deve haver vias superestradas, né? Autoestradas continentais africanas que permitam ligação de um país para o outro, dentro do continente africano, dentro das várias regiões africanas. Isto, no meu entendimento, não existe, não foi criado. Existem pequenas estradas que eventualmente certas fronteiras dos países vizinhos, mas não há estradas, superestradas ou autoestradas continentais africanas que permitam que um produto seja escoado de uma região para outra. Alguns confundem as linhas férreas deixadas pelo colônio como sendo estruturas de integração econômica africana. Aquilo foram estruturas ligadas à exportação de matérias-primas do continente para o exterior. No percurso delas não existem grandes cadeias de serviços viradas para servir o cidadão africano. Não é? Daí que, sim, as linhas férreas existem, mas, eventualmente, para responderem à lógica de integração africana, elas devem poder permitir também a transportação de produtos acabados ou não acabados africanos para os mercados africanos. Né? Por exemplo, a transportação de bananas, de Lubito para a Zâmbia, ou de Zâmbia para a África do Sul. Não é? Quer dizer, isto é que falta. Depois também o problema está na própria, nas barreiras também fronteiriças dos cidadãos, dos comerciantes. Se é verdade que na região da SADC os angolanos, os sul-africanos podem viajar sem visto, mas já não é garantido que um angolano possa ir para Senegal sem ter um visto, possa ir para o Egito sem um visto. Não é? Então, se há integração econômica africana, como é que se faz se não há livre circulação de pessoas e bens sem que haja impedimento na fronteira, sem que haja impedimento nos vias de acesso para os vários países do próprio continente africano? E depois também se levanta o problema da moeda. Com qual moeda é que eu vou fazer a transação comercial da venda de bananas que vem de Angola para a África do Sul? Em rand, em kwanza, não é? Então, o projeto de integração africana é um projeto paliativo, e tem esse nome, mas na substância não é um projeto
da integração africana, porque ele não responde os parâmetros mínimos para que isso aconteça, não é? Fica bem no discurso falar da integração africana, mas na prática ainda muito por se fazer para que se chegue de facto a isto. E uma das coisas que se pode fazer é mesmo a tal limitação das soberanias nacionais. Por exemplo, nas constituições, fazendo uma análise comparativa do direito constitucional comparado, nas constituições europeias, pós-Segunda Guerra Mundial, está especificado que as nações europeias, né, limitam a sua soberania nacional para participar de um projeto de integração pan-europeia. Isto é, delegam certos poderes soberanos a uma entidade supranacional, e neste caso é a União Europeia. Ora, nas constituições africanas, este elemento não existe, e de consequência é impossível imaginar-se que um Estado africano delega as suas funções soberanas no domínio econômico, sobretudo monetário e fiscal, no domínio securitário, para uma entidade como a União Africana, quando a Constituição não permite que isso aconteça. E isso não acontece por quê? Porque os governos nacionais têm, como tenho vindo a dizer muitas vezes, de forma, vamos dizer, eufêmica, que têm ciúmes das soberanias nacionais. Não é? Os nossos governos têm ciúmes das soberanias nacionais, não querem abrir a mão das soberanias nacionais. E não pode haver integração pan-africana sem que haja um mínimo de transferência de soberanias nacionais para um órgão supranacional que é a própria União Africana. E também há um problema sobre o financiamento, os poderes brandos, né? Os tais soft power, que muitas vezes também interferem no mecanismo de funcionamento e decisão da própria União Africana. Como é que se pode pensar que um Estado transfira os seus poderes para a União Africana se ele, o Estado, não controla a União Africana como funciona? Ou seja, como pode a União Africana ter a soberania sobre os Estados nacionais se ele por si só, ela por si só, não tem financiamento autônomo, livre de dictados externos, né? Porque isso também conta no momento da decisão importante sobre os destinos do continente africano. É curioso ver que estou para falar de uma matéria muito próxima a nós, enquanto comentadores de televisão, qual é a cadeia televisiva mais vista no continente africano. Né? Uma cadeia de televisão, vamos dizer, que é mais vista no continente africano. Não é a South African Broadcast Company. E não creio que nós tenhamos em Angola uma televisão com alcance africano ou pan-africano. É a Africa News. E quem é o principal sponsor da Africa News? A Africa News tem colaborações muito próximas com a News, não é? Então, quem é que determina, inclusive até a própria narrativa noticiosa no continente africano? Então, são essas coisas que parecem banais, mas que interferem grandemente no processo de integração econômica africana, da formação das consciências pan-africanas, da defesa do interesse nacional africano e do sentido de pertença do continente africano. Né? E para lançar um apelo, creio que a TPE tem vindo a fazer muito investimento sobre isso. Olha, uma das formas de chamar assim a Angola o poder brando de comunicação é, eventualmente, abrir um canal em inglês ou em francês com alcance intercontinental, com alcance continental africano, não é? Para poder competir com essas cadeias financiadas externamente e chamar a Angola, enfim, a capacidade de noticiar informações do interesse africano, não é? Então, o desafio pode muito bem concretizar e chamar, digamos assim, não é? Este peso histórico de comunicar o africano para o africano a partir de uma cadeia televisiva nacional, não é? Enfim, para não fazer um discurso muito longo, há muitos desafios que o continente tem para que se fale de facto de uma integração pan-africana. E também, mesmo a nível regional, por exemplo, o chamado
acordo de livre comércio do continente africano, não, da SADC, no caso concreto, só funcionou com pouco já tem pouco tempo, né? Nem todos eles aderiram a esse projeto, né? Então, também há Estados que parecem não acreditar muito nessa ideia de integração africana. Não. Eles o fazem por uma questão de bonismo político, não é? Querem estar bem na fotografia, como diz alguém, não é? Mas lá no fundo, são poucos Não há os Estados que hoje não na existe África um acreditam no alinhamento. projeto pan-africano. Está a dizer que no final do dia não existe um alinhamento efetivo entre os Estados-membros ou alguns dos Estados-membros. Nem todos os Estados africanos acreditam no projeto pan-africano. Isto é bom que Certo. diga. Isto é histórico. Mesmo dentro das sociedades africanas, nem todos são panafricanistas. Né? Mesmo a elite intelectual africana é dividida entre os panafricanos e os universalistas, não é? Com os universalistas que muitas vezes contrabatem as ideias dos panafricanistas, muitas vezes nos acusam de serem retrógrados, porque defendem a ideia de desenvolvimento de uma perspectiva Muito endógena, não é? bem. Então, isso depois Muitos se desafios. propaga ao nível dos Estados. Os Muito bem. Estados africanos nem todos são pan-africanistas. E o exemplo claro é a Aliança dos Estados do Sahel. É verdade que os líderes chegaram no poder por meio de outros Estados, mas as ações que estão a implementar são materialmente pan-africanistas. A questão é quais os Estados africanos que se alinharam com eles. Né? Quais os Estados africanos que disseram, ok, vocês tomaram poder por golpe de Estado, mas tendo em conta a ação que estão a implementar como ação pan-africanista, nós vamos estar ao vosso lado. Não há, quer dizer, não há nenhum Estado que se alinhou com Burkina Faso, com Mali, com Níger. Não há nenhum deles que está a dar solidariedade para eles poderem combater os grupos terroristas. Não é? Muito bem, Issa. E eles estão, nesta altura, não é? Quase que o renascer da esperança pan-africanista no continente africano e não Issa, já só. para Não é? concluir